Muitas pessoas ficam confusas, né? Chegam, Glaucio, eu tenho tanta raiva do meu marido, sinto tanta raiva. Será que é possível, né, amar e sentir raiva, né, ao mesmo tempo da mesma pessoa? Como é que funciona isso, né? Eu também recebo, assim, algumas perguntas. Glaucio, tem horas que parece que o amor até acabou, de tanta raiva que eu sinto do meu marido ou da minha esposa. Será que eu devo me divorciar? Será que o amor realmente acabou? Essa é a dúvida de muitas pessoas, né? Primeira coisa, vamos definir aqui o que é esse sentimento de raiva, para que a gente possa entender e saber o que fazer com esse sentimento. Vamos lá, então. A raiva, gente, é um sentimento de protesto. É um sentimento de insegurança, é um sentimento de timidez, também de frustração contra alguém, contra uma pessoa que nos feriu, que feriu o nosso ego e que também ameaçou de alguma forma os nossos valores. É a partir daí que vem a raiva, né? Que é um protesto que a gente faz contra a pessoa ou contra as ideias, né? De uma outra pessoa. Essa é a definição do sentimento de raiva. Tá? É um sentimento comum, mas a gente não pode encarar ele como algo normal, algo corriqueiro, algo que faça parte do nosso dia a dia. É uma emoção tóxica, é uma emoção negativa, é uma emoção que modifica os nossos comportamentos. Sem que a gente perceba, nós acabamos nos tornando pessoas reativas. Tudo que o outro fala acaba gerando em nós uma emoção negativa, uma resposta, né, um gestual, um tom de voz que acaba transparecendo esse sentimento e criando um clima ainda pior dentro do relacionamento. E quando a gente fala de casamento, então, aí mesmo é que é um lugar onde você não pode nutrir esse tipo de sentimento dentro do seu casamento, porque ao longo do tempo, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, só vai restar a raiva. Aquilo que você foca é aquilo que expande, né? Se eu vou focar naquilo que o outro, né, me aborrece, na raiva que eu sinto, essa raiva vai ficar ainda maior, né? Se eu decido olhar que o outro me faz passar raiva, sim, resolvo isso, mas que o outro também tem um lado positivo, um lado bom, e focar nisso, é isso que vai expandir dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, tá? Mas a raiva dentro do casamento, que é comum de nós sentirmos, somos pessoas, seres humanos, nos relacionamos, na verdade ela funciona como um alerta, né? É como um sinal que você precisa ficar atento e observar o que está acontecendo. A raiva, quando a gente detecta ela, quando a gente percebe ela, na verdade, é um ajuste que você está precisando fazer dentro da sua vida conjugal, dentro do seu relacionamento. Tá? Só que para isso é preciso, antes de tudo, reconhecer esse sentimento de raiva. Primeira coisa, reconhecer. Estou com raiva, né? Por que eu estou com raiva? O que foi que o outro fez ou o que eu entendi que gerou, que acionou esse gatilho, né? Que valor que foi violado, né? Que sentimentos, né, foram afetados aqui dentro para gerar essa raiva pela outra pessoa, pelo nosso cônjuge. Então, primeira coisa é reconhecer que está sentindo a raiva, tá? Não negar, não fingir que ela não está acontecendo, né? Identificar a origem, aprender a lidar com ela de uma forma construtiva. Esse que é o grande desafio. Não reconhecer que a gente está com raiva, né, do nosso cônjuge, na verdade, nos leva a usar uma máscara da falsidade. Né? A gente sorri, a gente namora, a gente senta na mesa juntos, né? Mas a raiva está ali dentro, escondidinha, né? E você acaba vestindo, né? Colocando uma carapuça, uma máscara da falsidade, fingindo e querendo até crer que esteja tudo bem. E, na verdade, não está. Né? São máscaras de falsidade que a gente começa a usar. Automaticamente nós começamos a destilar, sabe, o veneno da raiva
em pequenas coisas, né? No tom de voz que você fala, numa resposta com duplo sentido que você dá, né? Sabe aquelas alfinetadas que a gente, né, faz de vez em quando? Todo mundo faz isso, né? E quando a gente está com raiva, então, é impressionante como isso vem à tona, né? A gente dá uma resposta dizendo uma coisa, fala uma coisa e, na verdade, querendo dizer outra, né? Jogando indiretas, alfinetando o outro. A gente está fazendo o quê? Destilando veneno. Se todo dia você vai lá, coloca a mesa do seu marido arrumadinha, bonitinha, você arranja algum motivo, né? Se atrasou, se esqueceu, né? Enfim, deixa o café meio frio. A gente acaba deixando que a vingança, sem que a gente perceba, né? A vingança vem à tona e isso vai manchando, né? O nosso emocional, afetando o nosso comportamento e sem que a gente perceba, a gente está ali destilando, sabe? Um veneninho diário dentro do nosso casamento, dentro da nossa relação. E nutrir esses sentimentos, na verdade, só vai afastar você do seu marido ou da sua esposa. Não vai fazer com que o outro perceba que você ficou magoado, que tem alguma coisa de errada. Pelo contrário, né? Sabe a bola de neve? Quando ela vai girando, né? E ela vai só aumentando de tamanho. É isso que você está fazendo quando você nutre, né, essa raiva, quando você não coloca ela para fora de uma maneira inteligente, né, de uma maneira respeitosa, de uma maneira sábia e para resolver. Você fica ali cultivando, guardando e isso só traz transtornos para o seu casamento. Tá? A raiva, gente, é um sentimento que é inerente de todo ser humano, qualquer ser humano, afinal de contas, a gente se relaciona com pessoas, né? A gente dorme, a gente acorda com o nosso cônjuge, né? Quando você trabalha junto, então, são 25 horas do dia, né? Exagerando aqui um pouco, mas convivendo, lidando, né? Tendo que conversar, resolver diversas questões sobre vários assuntos, né? Então, nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nos comportamos de forma diferente um do outro, né? Até se você está aqui nessa live, você tem filhos, suponhamos que você tenha filhos gêmeos, nasceram juntos, né? Foram gerados da mesma forma ali no útero, juntinhos. Cada um tem um jeito, um temperamento, uma maneira de se comportar, de sentir, né, as coisas diferentes. Então, nós somos pessoas diferentes, agimos, pensamos, nos comportamos de uma forma diferente, né? Então, essa forma diferente, que é uma coisa muito normal de acontecer conosco, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, a lidar com aquilo, né, que aparentemente nos fere, que não tem a ver com o nosso modelo de mundo, com o nosso comportamento, tá? É um sentimento normal. Quando o nosso ego fica ferido, quando nos sentimos ameaçadas de alguma forma e quando temos os nossos valores violados, tá? Então, é normal, eu quero que fique muito claro aqui que é absolutamente normal, tá bom? O grande problema, o que não é normal e o que nós precisamos ficar atentos é o que nós fazemos com esse sentimento da raiva. Né? Vamos sentir raiva porque somos diferentes uns dos outros. Não entendemos, às vezes, o mecanismo, o funcionamento, o comportamento, né, da outra pessoa. Então, às vezes, o comportamento da outra pessoa nos fere, né, nos agride de uma forma indireta. E isso gera raiva. Né? É normal, ok? O que não é normal é a forma equivocada, violenta, às vezes, agressiva, que nós tratamos esse sentimento dentro de nós, tá? E por que a gente, às vezes, não consegue ter uma reação assertiva? Normalmente é pela falta da inteligência emocional, dos pilares, né, do autoconhecimento. Por que eu fiquei com raiva? Né? Por que o outro falou o que falou? Qual foi a intenção por trás? E aqui eu já estou falando da empatia, né? Que é a arte, né? Não de você sentir o que o outro está sentindo, mas enxergar a vida a partir da lente, né? Dos óculos que o outro usa. Né? Isso eu estou aqui falando de empatia. Geralmente também falta
são problemas na falha, na comunicação. Você não consegue se expressar, tem dificuldades de colocar os sentimentos para fora, ou usa as palavras de uma forma, né, errada e acaba passando uma impressão errada. É também o ouvido do outro, né, o filtro do outro, que às vezes a mãe, o pai, alguém falava com ele naquele tom de voz, daquela forma, e isso gera nele um gatilho negativo e uma reação, né, de raiva, uma reação que não é legal ali dentro do diálogo. Então, falhas na comunicação também gera isso. A inteligência relacional, né, pouco desenvolvida, nós precisamos desenvolver, né, essa competência, essa habilidade de lidar com o outro, que é diferente de nós, né? Saber respeitar, saber entender sem criticar, né? Saber deixar o outro falar, deixar o outro ser, mesmo que eu não concorde, né? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando da inteligência relacional, saber o temperamento que o outro tem, né? Como é mais ou menos as reações, o que o outro gosta, o que não gosta. Gente, há informações assim muito, né, ricas, que você pode pesquisar em vídeos, em livros, no meu canal do Instagram, né, na minha página do Instagram, @GlauciaRochas, eu estou sempre dando dicas sobre isso, sobre como se relacionar com as pessoas, né? Quer seja filho, marido, chefe, líder, liderado. São informações muito preciosas que faz com que a nossa vida fique mais fácil, né? Amar e conviver com o próximo fica muito mais suave quando nós entendemos, né? Quando nós ativamos a inteligência emocional e a inteligência relacional, tá bom? Na verdade, essa raiva também, esse sentimento que a gente não sabe lidar, ele também vem pela inteligência relacional pouco desenvolvida, que eu acabei de falar, também vem pela religiosidade, né? É um sentimento que a gente entende, né, que a gente não pode ter, né? Eu tenho que negar, não, né? E se vem a raiva muito forte, algumas pessoas, pela religiosidade, não, isso é coisa do inimigo. E não param para pensar qual foi o gatilho, o que o outro fez, né? Ou por que isso está aqui dentro, né? Parar para olhar para dentro de si. Acabam relativizando, acabam, né, colocando aí uma capa da religiosidade e não param para olhar para dentro de si. Não percebem também que quando elas fazem isso, elas estão colocando a sujeira debaixo do tapete, sabe? Estão fingindo que nada está acontecendo, estão guardando esse sentimento e, na verdade, o que está acontecendo é o enfraquecimento do casamento, da relação. Certa ocasião, um marido disse assim para uma esposa: eu a amo demais, eu a amo tanto, né? A amo demais para não sentir raiva de você. Olha que coisa, né? Que coisa antagônica, né? Eu te amo demais, né? A ponto, né, de não poder ficar sem sentir raiva, né? O que significa isso? A gente vai construir aqui e, na verdade, você vai entender que só quando o outro, né, é importante para você, quando significa alguma coisa para você, é que faz sentido, né, sentir a raiva. Ter essa raiva. O outro mexe, né, com os seus sentimentos a tal ponto, tem uma relevância, uma importância para você, que faz com que mexa, né, no teu emocional de uma maneira tão profunda, né, de tirar você, às vezes, do eixo. Eu vou explicar isso mais na frente um pouquinho.